Pessoal, uma explicação rápida sobre o que é o mito, né, para a gente entender a lógica da cosmologia e da cosmogonia, certo? Quando a gente fala de mito, necessariamente, nós estamos falando de uma narrativa. O mito tem algumas características, vocês já devem ter ouvido essa palavra várias vezes. O senso comum identifica de maneira equivocada a palavra mito. O senso comum diz que mito é uma mentira, ou, por exemplo, o termo mitar na internet, no sentido de que o cara chamou atenção, arrasou, coisa desse tipo. O mito, na verdade, não tem nenhum desses significados. A palavra mito é necessariamente uma narrativa, certo? Ou seja, é uma história que você vai contar, que não tem necessidade, né? O mito não tem necessidade de ser factual. Ele é um tipo de linguagem que ele não precisa falar de fatos. A verdade presente no mito não está no fato, mas ela está no sentido que ele quer passar. Compreende? Então, por exemplo, o mito tenta responder todas essas perguntas das atividades, né, que está presente aqui na atividade de vocês. O mito tenta responder a origem das coisas, o mito tenta responder a origem do mundo, a origem do homem. Ele tenta responder todas essas perguntas que a gente passou para vocês, né? Cada equipe está com uma pergunta agora. Para quem não está aqui hoje presente na sala de aula, então acessa depois o vídeo e aí a gente vai explicar também, vai ter acesso a essa mesma explicação. Mas assim, vai entender que cada uma das questões, elas são perguntas profundas da humanidade e que estão presentes, e que embora a gente tenha, hoje alcançado um caráter científico para as coisas, tenha dado uma explicação, tenha avançado muito em termos de ciência, não significa que essas perguntas estão mortas ou estão respondidas. As perguntas não estão acabadas, né? Elas não estão respondidas. Então, veja bem, nós estamos ali na aula 2, a atividade de hoje, ela prevê o quê? Um trabalho em equipe, em que vocês precisam responder, né, alguma dessas origens aqui, certo? Eu estou dizendo ali que, primeiro, o trabalho tem que ter, né, uma história nova, basicamente de 15 a 30 linhas, né? Talvez vocês até possam ultrapassar isso, né? Não vou limitar tanto assim, mas o ideal é que fique ali dentro, entre 15 e 30 linhas, e conte uma história que explique o problema que a tua equipe pegou. Eu peguei e já dividi os problemas, né? Cada equipe já tem o seu problema ali. A ideia é que você consiga primeiro encontrar nas mitologias que vocês têm acesso hoje, né, via internet, vocês encontrem ali nessas mitologias a resposta desses problemas, certo? Por exemplo, toda mitologia tem, inevitavelmente, seja mitologia iorubá, seja grega, seja nórdica, todas elas têm uma explicação sobre a origem do mundo, né? Todas elas têm. Quando você vai procurar, todas elas vão explicar como o universo surgiu. Algumas vão ter, obviamente, dependendo da visão histórica que esse povo tem, vai ter um caráter cíclico, né? O que é um caráter cíclico? A história se repete, né? E o mundo se refaz de tempos em tempos, certo? Então você vai ver que algumas mitologias pensam dessa forma. Outras vão dar uma origem a partir do nada ou a partir de uma divindade específica, certo? Quando nós pegamos as mitologias semitas, de maneira geral, que vão dar origem à nossa compreensão religiosa ocidental, judaico-cristã, você tem lá a epopeia de Gilgamesh, você tem as narrativas bíblicas que vão se basear também na epopeia de Gilgamesh, também em outras histórias, outras narrativas que ocorrem na região do Mesopotâmia. E sempre a origem vai ser o quê? A origem vai ser a partir da água
ou do deserto. Vocês já repararam isso? Você pega o nosso livro do Gênesis, tá? Você vai ver claramente isso. Você tem duas narrativas de criação. Já repararam ou não? O capítulo 1 do livro do Gênesis até o capítulo 2, versículo 4, ele é uma narrativa. Do 2, versículo 4 em diante é outra narrativa. Ele foi construído com base em narrativas distintas. No capítulo 1, a narrativa é água. É baseada na água. Já repararam? É? Nunca repararam isso? Como é que é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma narrativa hidráulica, né? Uma narrativa hídrica. É uma narrativa baseada na ideia de água. Quando você pega lá no capítulo 2, versículo 4, em que vai ser narrado a criação específica do ser humano, porque no capítulo 1, versículo 27 já tinha narrado. Mas lá no versículo 2, lá no capítulo 2, versículo 4, novamente ele retoma a criação humana. Como é que está a terra lá? A terra era árida, não tinha nenhuma vegetação. E aí Deus vai fazer o homem a partir do barro, da terra. Mas ele já tinha criado no capítulo 1, versículo 27. O que ele vai criar de novo? Vocês percebem que são duas narrativas? Na verdade, o capítulo 1 foi uma das últimas coisas que foi incluído na Torá, né? O cânon chamado Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi fechado mais ou menos no ano 400 a.C. Até ali, haviam várias narrativas. Elas foram recolhidas pelos javistas e colocadas num único texto. E este último, né, essa última parte colocada, que na verdade é o primeiro capítulo, ela foi colocada no exílio da Babilônia. Então é uma influência da epopeia de Gilgamesh. Se você pegar a epopeia de Gilgamesh, tem a mesma narrativa. Claro que com variações, mas é praticamente a mesma narrativa. E aquela narrativa ali, ela é poética, ela é uma poesia. Possivelmente ela é até cantada, que se perdeu a melodia no caminho, mas ela é uma narrativa muito mais poética do que jornalística, como o pessoal costuma ler a Bíblia muitas vezes, né? O pessoal lê o livro do Gênesis, que é vamos dizer assim, um uso equivocado que o povo faz, né? Porque lê a Bíblia como se estivesse lendo o Jornal da Manhã, quando na verdade aquilo ali é uma reunião de conteúdos mitológicos, né? O livro do Gênesis, não estou falando dos outros livros históricos, mas o livro do Gênesis sim. Pois não? Não, a ideia, o que eu quero com a mitologia, que vocês vão fazer aqui, é algo novo. Ela pode ter referências, né? Vou dar um exemplo para vocês. Já teve grupos, em outras aulas, que fizeram uma mitologia baseada na linguagem da internet. Ela pode ter uma referência atual, mas eu não quero, porque eu quero estimular em vocês a competência que é a criatividade. Então eu não quero que vocês copiem, façam plágio de outro mito, só mudando o nome, não é isso? Diga. Tem como fazer a referência pegar um Deus que já existe e usar como uma referência? Aí a ideia era outra, não é essa a ideia. A ideia é vocês pensar a partir saiam da caixa, por favor, vocês estão fazendo psicologia, né? Saiam da caixinha para você criar uma coisa diferente, para pensar uma coisa nova, tá? Mas que responda as perguntas fundamentais que eu estou colocando aqui para cada grupo, certo? Diga. E tipo, nossa origem da humanidade seria a origem da humanidade do nosso planeta, né? No que a gente conhece. Então, você está falando de um conhecimento que você já tem, né? Que eles não tinham na época. O mundo para eles era o nosso mundo. Pensem, pessoal, todos os mitos que nós conhecemos, eles estão baseados numa ideia de que este é o único mundo possível. Eles não conseguem pensar num outro mundo.
Hoje nós já sabemos, né, que existem bilhões de estrelas, que existem galáxias e que, sei lá, pode haver vida em outro lugar, embora a gente não tenha comprovado nada ainda, né, e às vezes tem até medo que um dia se comprove. Mas enfim. Era um pouco além, né? Que tipo, tinha várias. Oi? A nórdica. Então, essa lógica, só cuidado para não confundir a mitologia nórdica com um Avengers, né? Com os Vingadores, né? Porque eles dão uma adulterada no negócio, mas licença poética, eles podem fazer o que eles quiserem, né? É uma obra literária. Mas na mitologia nórdica, essa história dos 7 mundos, na verdade, compõe um único grande mundo, um único grande universo, né? Ela não está pensando de forma planetária, como nós entendemos, entende? São planetas, né? São mundos no sentido de que um mundo está sobreposto ao outro, mas que compõe um grande todo, né? Não é uma lógica como nós temos hoje, astronômica, né? Com o conhecimento astronômico que nós temos. Mas nada impede de agora você criar um mito com o conhecimento astronômico que você tem hoje, tá bom? Para atividade está valendo, não tem problema. Pessoal, só quero que vocês entendam basicamente o seguinte, né? O mito necessariamente é uma narrativa. Então, é uma história que você tem que contar. Qual é a ruptura que você faz entre filosofia e mito? Para vocês entenderem por que a filosofia rompe com o mito. Porque a filosofia substitui a narrativa pelo logos, pelo discurso, pela palavra encadeada que gera ação, né? Enquanto que aqui há uma cosmogonia, quando aqui nós temos uma cosmogonia, ou seja, uma ideia onde o cosmos, o todo, ele se articula pela palavra falada, pelo gonos, né? Pela narrativa, pela oralidade. Vocês percebem que toda a cosmogonia, ela foi primeiro uma história contada. Quando você lê, por exemplo, professor, mas a Odisseia é escrita. Homero escreveu a Odisseia. Homero reuniu aquilo que já era contado. Tá? Da mesma forma, o livro do Gênesis, da mesma forma, culturas em que não foram escritas, como, por exemplo, a mitologia tupi-guarani. Hoje o pessoal se preocupa em tentar resgatar essas histórias, mas elas não foram redigidas por ninguém, porque eles não tinham desenvolvido a escrita ainda. Certo? Então, ou a mitologia iorubá, por exemplo, que é também riquíssima, né? Que é a mitologia que vai dar origem à cultura africana ou afro-brasileira, tal como nós conhecemos, né? O candomblé e por aí vai. Então, todas essas mitologias, elas têm uma mesma origem de perguntas fundamentais. Da onde vem o mal? Né? Você pega, por exemplo, na mitologia grega. Da onde vem o mal na mitologia grega? Da caixa de Pandora. Né? Foi lá da caixa de Pandora. Então a Pandora foi lá, ou seja, novamente tem aqui também uma questão de gênero, né? Foi uma mulher. Percebem? Percebam isso. Foi uma mulher que foi lá e abriu a caixa por curiosidade e saíram, né, todas as coisas que os deuses haviam guardado lá. Era uma cilada, na verdade, para ela. Tá? Você pega na nossa... A gente tem um pouco de receio de chamar a nossa mitologia, porque a gente despreza a ideia de mitologia. Se a gente entender direito o significado de mitologia, não tem problema nenhum de nós falarmos que a nossa origem judaico-cristã também tem um pouco de mitologia. Quando você olha, por exemplo, para o livro do Gênesis, né? Qual é a origem do mal? Qual é a origem do mal? Na nossa compreensão. De onde vem o mal? Não é de quando Adão e Eva comeram a maçã? Vamos com calma que não tinha nem maçã, né? Essa palavra maçã não tá na Bíblia, em lugar nenhum, né? Mas veja como a gente amplia a narrativa, percebe? Vocês percebem como a mitologia é viva? A mitologia é viva. Por que ela é viva? Porque ela está lá escrito de um jeito, está escrito, né? Ou seja, era para a gente entender. Mas a gente continua ampliando ela.
né? A gente transformou o fruto proibido em maçã, tá entendendo? A gente transformou a serpente em cobra ou em demônio. Não fala que é demônio, não fala que é cobra, fala que é uma serpente. Serpente pode ser, né, um dragão, pode ser alguma coisa bem diferente do que a gente entende, certo? Mas a gente vai ampliando. Por quê? Porque o mito ele é imaginário, tem um imaginário muito forte. Ele precisa ter um movimento muito forte, porque é uma linguagem viva, é cosmogônica, certo? E a gente fica fazendo essas ampliações. Tá claro isso? Então você pega lá, qual é a origem do mal para a nossa cultura ocidental? A origem do mal para nós é a desobediência, né? É a desobediência. Por quê? Porque Deus fez lá o paraíso bonitinho, botou Adão e Eva lá dentro, que representam necessariamente a humanidade, certo? A não ser que você faça uma leitura extremamente fundamentalista, né? Como se você estivesse lendo um jornal. Agora percebam que o fundamentalismo ele mata um pouco o texto, né? Você pode tornar ele um pouco mais amplo. Mas imagine o seguinte: então Deus criou, né, Adão e Eva, que são os representantes da humanidade, e colocou bem no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento. Da onde vem o mal? O mal vem de conhecer. Compreende? Porque se eles não tivessem desobedecido para conhecer o bem e o mal, eles não teriam acesso ao mal. Então o mal vem da consciência, de uma tomada de consciência. Percebem a interpretação que dá para fazer disso tudo? Tá? Agora, o grande pecado não foi só a desobediência, foi a consequência da desobediência, que é um pecado maior, que não tem nada a ver com sexo, né? A nossa sociedade libidinosa já envolve diretamente sexo na coisa, né? A gente já gosta de dizer achar que tem a ver com sexo. Por quê? Porque assim que eles comeram, né? Assim que a Eva aceitou a oferta da serpente, a serpente extremamente generosa, né? A serpente estava na árvore dela, certo? Ela morava, porque a palavra diz assim: a serpente que era o mais astuto de todos os animais. Então ela era esperta, ela estava na casa dela, que é a árvore do conhecimento, certo? A Eva chega até lá e a serpente oferece a fruta. E a Eva diz: não, eu não posso comer a fruta porque, né, nosso pai disse que não é para a gente pegar a fruta desse pé. E a serpente disse: ele disse isso porque se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como ele. Acontece que Deus já os criou à imagem e semelhança, eles já eram como ele. No fundo, o que ela queria era ser conhecedora do bem e do mal. Para conhecer o mal, nada melhor do que desobedecer, porque o mal seria desobediência. Ela come a fruta e, não contente, ela passa para o homem. O homem, como desde da origem da criação é pau-mandado, aceita a fruta, né? E assim ele come a fruta. E eles escutam Deus no jardim. O que eles fazem? Se escondem, né? Se escondem, e aí Deus os chama, e eles aparecem então com folhas de parreira de uva. Aí eu veja, tinha parreira lá, por que foi envolver a maçã? Eu nunca entendi isso, né? Folha de parreira de uva cobrindo suas vergonhas. E aí que o pessoal acha que tinha relação com o sexo. Na verdade, vocês todos vão estudar aí na psicanálise em algum momento, né, as relações que os sonhos têm com o dia a dia. E vocês vão ver que um sonho típico, né, talvez já aconteceu com algum de vocês, é a gente sonhar que foi para um determinado lugar e chegou lá e estava pelado. Deram uma risadinha, né? Já sonharam com isso, né? Então, assim, na verdade, o estar nu, né, tem a ver com sentir vergonha mesmo, né? E aí o teu inconsciente reage dessa maneira, né? Você se sente nu, você se sente envergonhado diante da situação. Ou totalmente nu, ou sem sapatos, né? Descalço, ou coisas tipo, que é aquela situação em que
teu inconsciente está reagindo a uma situação nova e está tentando resolver o problema da timidez que você teve nesse ambiente novo. Geralmente quando você começa uma coisa nova, esses sonhos aparecem novamente, né? Quando você vai uma turma nova de faculdade, uma sala nova lá na escola, ou coisa desse tipo, quando você começou, esses sonhos apareciam justamente para dar uma catarse da timidez que era muito forte naquele momento. Então isso é bem comum. Veja, ali nessa nossa mitologia, o que está contando? Né? O homem se sentia envergonhado, a mulher se sentia envergonhada porque haviam desobedecido. E aí vem o pecado. Pecado de fato mesmo. Né? Por quê? Porque Deus vai perguntar, por que vocês estão envergonhados? O que aconteceu? Como se ele não soubesse, né? Assim, o que aconteceu aí? E aí o que o homem vai dizer? Ah, Senhor, perdão, né? Não era para ter comido a fruta, mas a gente ficou tentado, fomos lá e comemos. Foi isso que o homem disse? O que o homem disse? Aí vem o pecado, olha aqui, né? Ele não tinha mãe, mas ele era um baita filho da... O que ele falou? A mulher deu uma fruta para ele. Não, nem foi a mulher, não foi a mulher que ele culpou. Nem a serpente. Quem que Adão culpa pelo pecado? Foi esta mulher que tu me deste. A culpa não é minha. Se tu não tivesse me dado uma mulher, não tinha acontecido isso. Vocês entenderam a sacada do mito? Compreende? Foi esta mulher que tu me deste. Então assim, a origem do mal seria não só a desobediência, mas a manutenção dessa desobediência a partir do momento em que ele culpa o próprio Deus pelo erro dele. Então não é de hoje que o homem bota a culpa nos outros. E o mal está aí. Pensa, por exemplo, o que acontece dentro de uma empresa. Quando acontece, né, um erro, deu um problema lá. Estavam fazendo uma coisa e deu um problema. Qual é a primeira coisa que as pessoas tentam fazer? Encontrar o culpado. Não é resolver o problema. Se eles se mobilizassem como se mobilizam para encontrar o culpado, se usassem essa energia toda de mobilização para resolver o problema, as coisas estavam facilmente mais resolvidas. Mas não, a gente fica procurando quem é o culpado. Quem fez isso? Quem a gente vai responsabilizar? Aliás, nem responsabilizar, porque não é uma questão de responsabilidade, é uma questão de culpa. Culpa e responsabilidade são coisas distintas. Mas quem a gente vai culpar para massacrar? Em vez de achar, necessariamente, quem vai ser o responsável por resolver o problema. Então, percebem como a mitologia é viva? Ela é viva porque eu consigo fazer inúmeras interpretações e contínuas interpretações que eu posso utilizar no nosso cotidiano, no meu dia a dia. Ela é viva, nesse sentido. Porque ela fala da nossa natureza, de questões fundamentais que têm a ver com a nossa natureza. Não é à toa que Freud vai usar, por exemplo, uma mitologia, que na verdade é uma novela de Sófocles, né? Édipo Rei, para poder explicar uma fase da infância. Vai buscar lá na mitologia uma forma de explicar uma questão de infância. Está claro isso? Entendido o que é para fazer no trabalho, gente? Tá? Eu vou deixar disponível também para o pessoal que não está aqui hoje, um print aqui do problema de cada equipe, porque não está aparecendo lá para vocês, né? Então vai ter um print ali no mural com o problema de cada uma das equipes. Beleza? Vou fazer isso agora então. Alguma pergunta sobre o trabalho mais? Não? Beleza então.